Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Zaqueu. Há um texto que vai servir como base para o nosso estudo de hoje, que é do livro Desejo a Todas as Nações, na página 441, que diz assim: Quando o jovem rico se afasta de Jesus, os discípulos ficaram espantados de ouvir o mestre dizer: Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: Quem pode ser salvo? Agora tinham uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eles viram como, por meio da graça divina, um rico poderia entrar no reino dos céus. Quando olhamos para a história bíblica e principalmente o texto de Lucas capítulo 19, versos 1 a 10, eu desafio a ler o texto depois todo em casa, você vai encontrar a história de um homem chamado Zaqueu. Ele tinha algumas semelhanças com a história do jovem rico que vimos na lição de ontem. A primeira delas, ambos eram ricos. A segunda delas, ambos sentiam a necessidade de algo mais. Percebiam que as riquezas não conseguiam preencher o vazio do coração. E exatamente por isso, resolveram buscar a Cristo Jesus. Então você encontra esses três elementos que são comuns neles. Em primeiro lugar, os dois eram ricos. Em segundo lugar, ambos sentiam necessidade de algo mais, além das riquezas, porque as riquezas não eram capazes de preencher o vazio do seu coração. Até porque, como vimos na lição de ontem, Salomão vai mencionar que o Senhor Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem. E o único ser eterno capaz de preencher esse mesmo lugar é Deus. Então você pode colocar todas as riquezas do mundo e o coração não vai conseguir ser repleto. E em terceiro lugar, ambos buscaram a Cristo Jesus. Mas as semelhanças terminam por aqui. Porque, diferentemente do jovem rico, que quando foi confrontado por Cristo Jesus e disse: olha, você não consegue se sentir feliz, está faltando para você alguma coisa porque você resolveu colocar as riquezas como a razão da sua vida. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. E ele foi embora triste porque era dono de muitas riquezas. No caso de Zaqueu, parece até um contrassenso. Porque Jesus olha para Zaqueu, ele percebe que Zaqueu tem o mesmo problema do jovem rico, ou seja, falta-lhe alguma coisa na vida. Ele sente a necessidade de algo mais porque as riquezas não conseguem preencher esse vazio existencial que há dentro do seu coração. Ele vai até Jesus, Jesus percebe isso tudo, mas Jesus não pede que ele se desfaça de todas as suas riquezas. Ele, aliás, é quem vai dizer: Senhor, eu vou devolver o que eu roubei com uma compensação, e eu tomei uma decisão: metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Eu imaginava que nesse momento o justo seria Jesus dizer para Zaqueu: ô Zaqueu, seguinte, não é metade não, você tem que dar tudo. Mas não é isso que Jesus diz. Por quê? Porque diferentemente do jovem rico, apesar de Zaqueu ser um homem muito rico, apesar de Zaqueu também ter colocado as riquezas no seu coração, mas no momento em que ele percebeu Cristo Jesus e percebeu que Cristo representava para si mesmo, Zaqueu imediatamente tirou as riquezas do trono da sua vida e colocou Jesus no lugar. Se Jesus tivesse pedido para Zaqueu se desfazer de tudo, ele teria se desfeito. Por que Jesus não pediu? Porque o problema de Zaqueu não eram as riquezas. E quando ele colocou Cristo no centro da sua vida, então as riquezas não seriam mais um problema. Quando você olha para esse texto, você percebe uma coisa clara. Você percebe que Cristo Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Se ele for o centro da nossa vida, se ele estiver no trono do nosso coração, então o amor a Deus, bem como o amor ao próximo, vai acontecer de forma clara. Repare que enquanto Jesus não era o centro da vida de Zaqueu, ele usurpava dos pobres, ele fez a sua fortuna usurpando dos pobres. No momento em que Jesus entra no seu coração,
Ele vai devolver aos pobres. O que a Bíblia nos está mostrando é a importância de Cristo estar no lugar certo na nossa vida. Talvez hoje estejamos vivendo numa sociedade onde o egocentrismo tem sido uma realidade tão grande, onde o ser humano é o centro de tudo, tudo é para mim, tudo é para poder me satisfazer, que a gente tem visto tanta falta de amor. Eu gostaria de desafiá-lo, em nome de Jesus, a colocar Cristo no lugar certo na sua vida, a fazer de Jesus o centro do seu viver, para que assim nada, absolutamente nada, tenha a primazia no trono da tua vida. Gosto muito daquela velha canção do Quarteto Arautos do Rei que diz: no trono do viver só existe o lugar para um, o lugar de quem governa todo o ser. Se ele não for o primeiro, então não será mais nada. Não vai passar de uma ilusão na sua vida. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, o motivo do seu existir, então você vai sorrir e vai viver. A única maneira de alcançarmos a felicidade é tendo Jesus como o primeiro e único da nossa vida. Vamos orar pedindo a Ele para que nos ajude a viver isso. Obrigado, Pai, porque em Tua Palavra descobrimos que o Senhor quer que Cristo seja o primeiro e único na nossa vida. Ajuda-nos a podermos viver essa realidade. Pois é no nome dEle que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?